Boa noite, ouvinte. Eu sou Luiz Cubidius, CEO da Cortax Créditos Tributários. No episódio de hoje, nós vamos abordar o auxílio da Lei Aldir Blanc e Simples Nacional. O STF decidiu que esse auxílio não deve ser incluído na base de cálculo do Simples Nacional, evitando o aumento da carga tributária. Trataremos das novas normas publicadas pela Receita Federal sobre PIS, PASEP e COFINS, Prolabore para MEIs, debates no STF e ampliação da declaração de benefícios fiscais. Mas antes, eu gostaria de lembrar vocês de seguir a Cortax nas suas redes sociais e também no nosso canal do YouTube, Cortax Créditos Tributários. Vamos iniciar pelo auxílio da Lei Aldir Blanc, não integra a base de cálculo do Simples Nacional. O auxílio financeiro concedido com base no inciso 2 do artigo 2º da Lei 14.017 de 2020, a Lei Aldir Blanc, não será incluído na base de cálculo para a determinação dos tributos devidos por empresas optantes pelo Simples Nacional. Segundo a legislação vigente, esse valor não se enquadra na definição de receita bruta estabelecida pelo parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Complementar número 123 de 2006. A decisão é fundamentada na Lei 123, que rege o Simples Nacional, e no Decreto 10.464 de 2020, que regula a aplicação da Lei Aldir Blanc. A Resolução CGSN 140 de 2018 também corrobora que o auxílio não deve ser contabilizado para fins de cálculo de tributos, conforme os artigos 2º e 16º da referida resolução. Essa medida visa assegurar que os benefícios recebidos pelo setor cultural em decorrência da pandemia não impactem negativamente a carga tributária das empresas que optaram pelo regime simplificado de tributação. Nossa segunda notícia: a receita de precatório para honorários advocatícios integra a base de cálculo PIS, PASEP e COFINS. Recentemente, foi esclarecido que a receita obtida por sociedade de advogados com a emissão de precatórios relativos a honorários advocatícios contratuais deve ser incluída na base de cálculo da contribuição para o PIS e a COFINS, apuradas na forma cumulativa. Isso se aplica mesmo que a sociedade venha a ceder o crédito vinculado a esses precatórios a terceiros. No entanto, há uma exceção para a sociedade de advogados que não atuam no ramo de cessão de créditos judiciais. Neste caso, a receita oriunda da cessão de precatórios relacionados a honorários advocatícios contratuais não integra a base de cálculo dessas contribuições, uma vez que não decorre da atividade habitual da sociedade. Essas determinações foram pautadas na solução de consulta parcialmente vinculada às soluções de consulta COSIT 84, de 8 de junho de 2016, e COSIT 674, de 27 de dezembro de 2017. Seguem os dispositivos legais estabelecidos pela Constituição Federal, pelo Código Tributário, nosso CTN, e a Lei 5.172 de 1966 e pela legislação específica do PIS e a COFINS. Nossa próxima notícia e terceira: empresas públicas e sociedades de economia mista seguem regras específicas para contribuições tributárias. As empresas públicas e sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos essenciais, terão que observar regras específicas para a apuração das contribuições para o PIS e a COFINS. Conforme a imunidade recíproca estabelecida pela Constituição Federal, as entidades que se enquadram como prestadoras de serviços públicos essenciais podem ter isenção de impostos sobre o seu patrimônio, renda e serviços essenciais, desde que não distribuam lucros e não comprometam a concorrência. Contudo, essa imunidade não se estende às contribuições sociais como o PIS e a COFINS. Essas empresas devem apurar a contribuição para PIS e COFINS exclusivamente pelo regime cumulativo, conforme esclarecido pelo Supremo Tribunal, o nosso STF, no recurso extraordinário 1320.54 de São Paulo e pelo parecer SEI 15.935 de 2021/ME da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Essa decisão confirma que tais entidades não se beneficiam do regime não cumulativo para essas contribuições. Essas orientações visam assegurar que as entidades públicas prestadoras de serviços essenciais cumpram corretamente suas obrigações fiscais, mantendo a equidade no tratamento tributário e a integridade nas redes públicas. Nosso próximo tópico, a nossa quarta notícia: as regras fiscais para serviços auxiliares ao transporte aéreo, contribuição para o PIS e a COFINS.
as pessoas jurídicas que prestam serviços auxiliares ao transporte aéreo, regulamentadas pela Resolução ANAC 116 de 2009, estão fora das disposições que tratam da apuração cumulativa das contribuições sociais para PIS e COFINS. De acordo com a Lei 10.637 de 2002, as regras de apuração cumulativa do PIS e da COFINS previstas no artigo 8º, inciso 1º, não se aplicam às pessoas jurídicas que prestam serviços auxiliares ao transporte aéreo. Essas empresas devem seguir o regime jurídico estabelecido pela Resolução ANAC 116 de 2009, ao invés do regime previsto pela Lei 7.102 de 1983, que rege o sistema de apuração cumulativa para outras categorias. De maneira semelhante, para a COFINS, a Lei 10.833 de 2003 especifica no artigo 10, inciso 1º, que a apuração cumulativa não se aplica às pessoas jurídicas prestadoras de serviços auxiliares ao transporte aéreo. Essas empresas estão sujeitas às normas da Resolução ANAC 116 de 2009 e não às disposições da Lei 7.102 de 1983. Essas orientações visam assegurar que as empresas de serviços auxiliares ao transporte aéreo adotem as práticas fiscais corretas de acordo com o regime jurídico específico que regulam suas operações. Esses esclarecimentos visam facilitar a gestão financeira e tributária dos MEIs, garantindo que compreendam corretamente suas obrigações e direitos em relação ao prolabore e às contribuições previdenciárias. Nossa próxima notícia, a quinta: créditos de reposição florestal, implicações fiscais para IRPJ, CSLL, PIS e ACOFINS. Os créditos de reposição florestal, que representam a estimativa de volume de matéria-prima florestal gerado por plantio e são concedidos aos responsáveis pelo plantio, foram classificados como ativos intangíveis. Essa classificação reflete a natureza incorpórea desses créditos, que são utilizados para compensar débitos de reposição florestal. Para fins de imposto de renda, os créditos de reposição florestal, quando comercializados, devem ser tratados como ganhos ou perda de capital. Isso se deve ao fato de que, embora esses créditos possam ter uma expressão econômica, eles não são considerados subvenções para investimento. A comercialização desses créditos, mesmo se reclassificados para o ativo circulante, deve ser refletida na determinação do lucro real, de acordo com as normas estabelecidas pela Lei 6.404 de 1976 e outras legislações pertinentes. A comercialização de créditos de reposição florestal devem também ser considerada na determinação do resultado ajustado para a CSLL. Assim como no IRPJ, os ganhos ou perdas resultantes da venda desses créditos, classificados como ativos intangíveis, devem ser incluídos no cálculo da CSLL, conforme as diretrizes da Lei 6.404 de 76 e regulamentos relacionados. Para a contribuição para a PIS e a COFINS, as receitas oriundas da venda de créditos de reposição florestal não integram a base de cálculo. Isso se aplica independentemente de os créditos serem reclassificados para o ativo circulante com a intenção de venda. Essa exclusão é fundamentada pela Lei 10.637 de 2002, que isenta receitas provenientes da venda de ativos não circulantes classificados como investimento, imobilizado ou intangível. Da mesma forma, para a COFINS, as receitas obtidas com a comercialização de créditos de reposição florestal não são incluídas na base de cálculo. A legislação pertinente, como a Lei 10.833 de 2003, confirma que a base de cálculo da COFINS não abrange receitas provenientes da venda de ativos não circulantes classificados como intangíveis, mesmo quando esses créditos são reclassificados para o ativo circulante. Essas diretrizes visam garantir que as empresas tratem corretamente os créditos de reposição florestal em suas declarações fiscais, proporcionando clareza sobre sua classificação e o impacto tributário associado. Nossa próxima notícia e sexta: regulamentação do prolabore para microempreendedores individuais, o MEI. Recentemente, foram esclarecidas as regras referentes ao pagamento de prolabore por microempreendedores individuais, conhecidos como MEI, bem como suas implicações tributárias. De acordo com a legislação tributária que regula o MEI, não há obrigatoriedade formal para a retirada de prolabore ou para a definição de um valor específico para essa remuneração. O montante a ser retirado a título de prolabore é uma decisão que cabe ao próprio MEI,
desde que siga o critério de razoabilidade. É importante destacar que o valor pago a título de prolabore não afeta o montante que pode ser distribuído com isenção do imposto sobre a renda, conforme o parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Complementar número 123 de 2006. A base de cálculo para a distribuição isenta é a receita bruta, salvo se o MEI manter escrita contábil, situação no qual pode distribuir todo o lucro contábil com isenção. A contribuição previdenciária devida pelo MEI, que é calculada com base em uma alíquota fixa sobre o limite mínimo do salário de contribuição, não varia com base no valor do prolabore retirado. Este valor fixo é pago na mesma guia de recolhimento dos tributos federais e não está sujeito às variações conforme o valor distribuído como lucro, seja ele isento ou não do imposto sobre a renda. Assim, não há incidência de contribuição previdenciária sobre o valor pago ou distribuído a título de prolabore. Nossa próxima notícia e sétima: destaques no STF, reintegra e multa qualificada. O Supremo Tribunal Federal, nosso STF, suspendeu o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs 6040 e 6055, que tratam da redução dos percentuais do reintegra pelo Executivo. Com o placar atual de 3-2 a favor da tese da Fazenda, a posição prevalente que o governo pode sim reduzir os percentuais destinados ao creditamento. A discussão será retomada na próxima quinta-feira, no dia 12/9 agora de setembro. O Reintegra é um programa que permite às empresas exportadoras recuperar créditos de PIS e COFINS, variando de 0,1% a 3% sobre a receita obtida com exportações. A controvérsia gira em torno da natureza dos créditos do Reintegra, se são um benefício fiscal ou um mecanismo para preservar a imunidade tributária às exportações. O relator, ministro Gilmar Mendes, votou pela constitucionalidade da redução dos percentuais, considerando o Reintegra um benefício fiscal com discricionariedade para ajustes por parte do Executivo. Em oposição, o ministro Luiz Fux argumentou que a redução prejudica a competitividade das exportações brasileiras, violando a imunidade tributária prevista na Constituição. O STF deve prosseguir com a discussão na semana que vem. O STF iniciou o julgamento sobre o limite da multa qualificada aplicada em casos de sonegação e fraude no RE 736090, tema 863. Atualmente, a multa qualificada é de 100% com possibilidade de aumento para 150% em caso de reincidência, conforme a Lei 14.689 de 2023. Antes da mudança, o limite era fixado em 150% para a esfera federal. No julgamento virtual em junho, o ministro Flávio Dino pediu destaque com um placar de 2-0 pela redução da multa para 100% e a possibilidade de 150% apenas em caso de reincidência. O plenário não chegou a uma conclusão final e a discussão será retomada na próxima quinta-feira, no dia 12/9. Uma questão relevante é a aplicação da nova legislação a casos anteriores. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, já editou o parecer SEI 3950 de 2023, que prevê a redução automática de 150% para 100% para processos ainda em andamento. O ministro Dias Toffoli, relator do caso, propôs que a mudança na multa qualificada se aplique apenas a partir da publicação da ata de julgamento do mérito, estabelecendo a limitação a 100% para o futuro. Esses julgamentos têm as implicações significativas para a legislação tributária e para a competitividade das empresas brasileiras no mercado global. O STF deve continuar suas discussões nas próximas semanas, esclarecendo esses pontos cruciais. A Receita Federal amplia declaração e benefícios para 43 itens com meta na arrecadação de 20 bilhões em 2025, sendo essa a nossa próxima notícia já. A Receita Federal anunciou a ampliação da lista de benefícios fiscais que as empresas devem declarar, passando de 16 para 43 itens. Essa mudança regulamenta em junho, visa aumentar a arrecadação e combater a utilização indevida de incentivos fiscais. A nova obrigação acessória, chamada Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária, DIRB, foi formalizada por meio de uma instrução normativa publicada no Diário Oficial da União. A ampliação é parte do Projeto de Lei Orçamentária Anual, PLOA,
de 2025, que projeta um acréscimo de 20 bilhões na arrecadação federal com a implementação deste controle mais rigoroso. A Receita Federal acredita que a exigência da declaração será um deterrente eficaz contra o uso inadequado dos benefícios fiscais, além de facilitar a identificação de possíveis fraudes. Entre os novos itens a serem declarados estão o regime especial da indústria petroquímica, REIQ, as áreas de livre comércio Sudã-Sudene, a Zona Franca de Manaus e benefícios relacionados a produtos farmacêuticos e químicos, defensivos agrícolas, subvenções para investimento e inovação tecnológica. A nova obrigação estabelece que as empresas devem informar os benefícios recebidos de janeiro a agosto até o dia 20 de outubro. Para os períodos subsequentes, a declaração deve ser feita até o dia 20 do segundo mês após o período de apuração. A Receita Federal realizará auditorias internas com base nas informações prestadas. Caso sejam encontradas inconsistências ou omissões, será aplicada uma multa de 3% sobre o valor omitido ou incorreto. As empresas que não entregarem a declaração estarão sujeitas a multas proporcionais à sua receita bruta, podendo chegar até 30% do valor dos benefícios usufruídos. Com essas medidas, o governo busca uma maior transparência na concessão de benefícios fiscais e uma efetiva fiscalização sobre sua aplicação, aumentando a eficiência da arrecadação tributária e evitando abusos. E com isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Se gostou do podcast, não deixe de seguir e compartilhar com as suas redes sociais. Sua opinião é muito importante para nós, então deixe seu feedback e sugestões para os próximos temas. Não se esqueça de seguir a Cortex nas suas redes sociais, no nosso Instagram, Cortex Créditos Tributários, no nosso canal do YouTube também, e acompanhar todas as notícias que nós trazemos para vocês. Uma boa noite, um excelente final de semana e segunda-feira a gente volta com um novo podcast.